Graça e paz. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem interessante, falando a respeito de 3 personagens, o que há de comum nesses 3 personagens. Bartimeu, Simão, né, que o Senhor Jesus chama ele de Simão Bar-Jonas, e Barrabás. Interessante, né? Eu quero ler primeiro o texto, né, que fala a respeito de Jesus, quando Jesus ele fala para Pedro, né? Tá aqui em Mateus 16, 17. Fala assim, quando Jesus pergunta, né? O que os homens estão falando de mim? Né? Que alguns falam que o senhor é o profeta, que o senhor é Elias. Aí Pedro chega e fala assim, o verso 16 fala assim, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Simão Bar-Jonas. Aí vamos aqui no texto que está lá em Marcos 10, né? Voltar um pouquinho aí, no livro apenas. Marcos, voltar não, desculpa, né? Adiantar um livro, né? Nós estamos em Mateus, eu estou achando que nós já estamos em Marcos. Marcos 10, o versículo 46, diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Então, Bartimeu não é o nome. A partícula bar, em hebraico, significa filho. Filho, ou seja, ele era filho de Timeu. Aqui já está contando a história dele. Porque nós temos que estar atento a tudo aquilo a cada detalhe que a palavra nos dá. Eu tenho um versículo em Provérbios que eu acho maravilhoso. Provérbios 25, o versículo 2, se eu não me engano. Que eu vou achar aqui, porque eu acho ele muito, 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 muito interessante. Provérbios. Tchan, tchan. Vamos achar o Provérbios aqui. 25:2 fala assim, ó, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Ou seja, tem muita coisa encoberta dentro da palavra, tem muita coisa que Deus escondeu, que Deus encobriu, para aguçar o quê? A nossa inteligência, o nosso raciocínio, para aguçar, né, a nossa vontade de descobrir, de aprender. E às vezes a palavra, a gente simplesmente vai lendo mecanicamente, não para estudar, não faz as perguntas certas. Quem que era esse Bartimeu? Então, Bartimeu não era filho, não era nome. Bartimeu era filho do Timeu. Mas quem era o Timeu? Quem que era esse homem? Quem era esse homem chamado Timeu? A Bíblia não fala dele, mas o historiador Flávio Joséfo, né? Ele conta a história que Timeu, ele era um general do exército de Israel que trabalhava no exército ali, como vamos dizer, no quartel, vamos dizer assim, de Betel. E ele se aposentou e ele tinha muitos bens, ele era muito bem sucedido, ele se tornou um comerciante bem sucedido. Só que aí veio o Império Romano, confiscou todos os seus bens, tirou o seu soldo, né? Ou seja, o seu salário, confiscou também o seu salário, e ele se tornou um revoltoso. E aí ele começou a lutar contra o Império Romano. Ele liderou várias revoltas, ele liderou vários grupos de revoltosos contra o Império Romano. Então o que o Império Romano fez? O Império Romano crucificou Timeu e pegou o seu filho Bartimeu, que aqui não é, Bartimeu é filho de Timeu, tá? Aqui já está explicando, é filho. Essa partícula bar em hebraico, essa sílaba bar em hebraico significa filho, filho. Então, esse filho de Timeu era o filho mais velho de Timeu. Então, o que eles fizeram? Eles vazaram os olhos dele e deixaram ele ali então ele ficava na beira da estrada mendigando. Então não fala
fala o nome dele, mas conta a história dele. Olha, ele está assim porque o seu pai era um revoltoso. O seu pai se rebelou contra o Império Romano e o pai foi crucificado. E olha o que aconteceu com o filho. Era uma lição que Roma estava dando para que ninguém se revoltasse contra o Império Romano. E por causa disso, as pessoas falavam com ele assim, olha, cala a boca, né? A multidão falava para ele parar de falar, para ele se calar. Mas quanto mais eles falavam, mais ele gritava, né? Que eu torne a ver, que eu torne a ver. Algumas traduções falam que eu veja, que eu torne a ver. Outras falam que eu veja. Por quê? Porque ele já tinha visto. Ele enxergava antes. Mas por causa do seu pai ter se tornado essa pessoa que se revoltou contra o Império Romano, os seus olhos foram vazados. E agora ele estava ali como uma lição para todos aqueles que olhassem para ele. Tanto que chamavam ele, né, não pelo nome dele, mas pelo filho, né, filho do Timeu. Ah, esse aí é o filho do Timeu, aquele que foi crucificado, aquele que se revoltou contra o Império Romano. Ah, esse aí é o filho do Timeu. Os olhos dele foram vazados? Ah, porque ele mereceu, porque o pai dele fez isso. Esse é um exemplo que Roma deixou para aqueles que se revoltam contra ela. Então, ele estava naquela situação por causa do seu pai. Ele estava naquela situação para que ele não se tornasse um revoltoso como o pai. Porque já que o pai foi crucificado, sabe-se lá, né, se ele também não iria se revoltar, né, com a crucificação do pai, com tudo que aconteceu. Então Roma falou assim, não, nós não vamos crucificar ele, mas nós vamos fazer dele um exemplo. Porque qualquer um que tentar se revoltar contra nós vai olhar para ele, vai olhar para Bartimeu, vai olhar para o filho de Timeu e não vai querer se revoltar contra Roma. E aí, então essa partícula bar significa filho, filho. Então se você quer saber a história de Bartimeu, vai lá e olha a história do Timeu. Tá? Se você for no Google, for procurar numa enciclopédia mais profunda, aprofundar um pouco, você vai encontrar tudo isso que eu estou te falando. E aí, quando nós vemos Jesus chamando Simão de Pedro, né, de Simão Bar-Jonas, ele estava dizendo Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Ele estava falando, olha, Deus deu uma revelação para você, mas eu revelo para você que você agora, você é filho de Jonas, eu te revelo o seu passado e o seu futuro, porque você vai se tornar Pedro. Aí ele fala, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Não era sobre Pedro, a pessoa de Pedro, mas porque Pedro significa pedregulho, pedra, uma das pedras, a pedra fundamental de esquina é o Senhor Jesus Cristo, mas nós somos pedras que fazemos parte desse edifício. Cada um de nós é uma pedrinha que é colocada nesse edifício, que está sendo construído, né? Que está em construção, que é a nossa vida, né? Que é esse templo, que é esse tabernáculo, que um dia vai estar para todo sempre com o Senhor. Então, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. E aí nós chegamos no nosso personagem principal, que eu quero falar dele, que é Marcos 15. Nós vamos ler o versículo 7, o 8. Fala assim: e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinados, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos respondeu dizendo, quereis que eu solte o rei dos judeus? E aí nós sabemos que eles não quiseram, né? Aí no verso 15 fala assim, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Barrabás não era para ser condenado mesmo, não era para ser crucificado. Por quê? Bar, eu já disse que significa filho. Aba, Barrabás. O Aba significa pai. Filho do pai. Barrabás era filho do pai. Que pai é esse? O pai da humanidade, o pai do pecado, o pai, né,
que veio lá do pecado de Adão. Aquela cruz era para nós, era para o Barrabás. Quem é o Barrabás? Somos nós, todos os filhos do pecado, todos os filhos que vieram de Adão, todos aqueles que vieram, todos os filhos da humanidade, todos nós somos Barrabás. Todos nós fomos Barrabás, não somos mais, porque hoje nós temos um pai, temos uma identidade, né? Então, éramos o quê? Barrabás, filho, Aba, pai. Filho do pai. Que pai? Ele estava condenado mesmo porque ele estava representando todos nós. Porque naquele momento não havia nenhum filho do Pai eterno. Só havia filhos da humanidade. Só havia filhos do pecado. Mas Deus queria filhos do Pai eterno. Filhos do Pai eterno. Então o que aconteceu? Jesus ele trocou de lugar. Barrabás não era para ser condenado, porque eu não era. Jesus tomou meu lugar, tomou o seu lugar, porque aquela cruz era minha e era sua, porque todos nós somos Barrabás, todos nós éramos Barrabás. Porque significa isso, filho do Pai, pai da humanidade, pai do pecado, pai, né? Filho de quê? Filho do pecado, filho da humanidade, filho do que veio de Adão, era o Barrabás. E aí, o que acontece? Nós vamos lá em João 1,12 e fala assim, e todos quanto o receberam quem? Jesus Cristo. Recebeu que Jesus Cristo foi crucificado no seu lugar. Recebeu Jesus como Salvador. Recebeu Jesus como aquele que nos reconciliou com o Pai, que ocupou o nosso lugar na cruz, porque foi isso que ele fez. Quando ele troca a cruz, que Barrabás sai de cena e entra o Filho de Deus para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Aí chega em João 12 e fala que a todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, nós somos Barrabás, mas porém, filhos do Altíssimo. Né? Filhos do El Shaddai. Filho de Deus, filho de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, Jesus Cristo precisou tomar o lugar do Barrabás, do filho do homem, do filho do pecado, do filho da humanidade. Os lugares foram trocados. Por isso é muito importante nós entendermos, né, a raiz de todas as coisas, a raiz, né, do que é. Né? São 3 personagens. Bartimeu, por causa do Bar, filho. Bar Jonas, por causa de quê? Do Bar, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Agora Barrabás, filho do pai. Pai Adão. Pai pecado. Pai humanidade. Mas todos filhos. E nós éramos filhos também do pecado. Mas hoje fomos feitos o quê? Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, que você possa entender que o seu pecado já foi condenado. O seu pecado já foi pago. Já foi, se você já recebeu uma condenação e ele já foi julgado em Jesus Cristo. Ele já foi julgado lá na cruz do Calvário. Então, hoje nós podemos ser filhos de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, precisamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo ele tomou o nosso lugar, que ele morreu por nós e arrepender de coração dos nossos pecados. Nos arrepender verdadeiramente e mudar, né, a nossa vida, porque convergir significa mudar de atitude, mudar de direção. Nós estávamos no caminho de morte e mudamos totalmente para o caminho da vida, para o caminho que nos leva à vida eterna com o Pai. E esse Jesus, né, está hoje vivo, assentado à destra do Deus Pai, pronto para vir buscar a sua igreja, a sua noiva. E nós fazemos parte dessa noiva. E nós precisamos estar preparados a todo instante para encontrarmos com Ele. Assim como todo o Velho Testamento profetizou que Ele iria nascer, que Ele iria morrer, né? Profetizou o seu nascimento, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição. Assim, nós temos profetizado o arrebatamento da igreja, a volta dele para buscar os seus.
E assim como aconteceu, detalhes por detalhe, da primeira vinda dele como homem para morrer por nós, nos nossos pecados, para ocupar o lugar do Barrabás. Assim vai acontecer o arrebatamento da igreja, da mesma forma, né? Detalhe por detalhe. A escritura ela vai se cumprir totalmente, sem nenhum erro. Cada detalhe. O Senhor está às portas. Que nós possamos parar e refletir se nós estamos preparados. Ou se o Senhor nos chamar nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nós estamos preparados? Que você possa refletir sobre isso. Que você possa refletir sobre isso e que você possa hoje mesmo, se for necessário, consertar a sua vida. Que o Senhor continue te abençoando.